Queridos, quando nós pensamos no amor de Deus, sem sombra de dúvida, o amor de Deus é o combustível que nos mantém, que nos trouxe aqui, que nos faz servir ao Senhor de todo o coração. Existe um texto, e existe um livro, 1 João, abra a sua Bíblia, o livro de 1 João, onde esse amor ele é revelado. Esse livro é um livro que trata do amor, esse é um livro que ele tenta explicar um pouco esse amor, e esse livro nos desafia a viver esse amor. E eu queria que você acompanhasse a leitura, vai estar nos telões, se você puder fazer comigo, está aí, vamos ler todos juntos. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Querido, a natureza de Deus é amor. O dom precioso que Deus tem na sua essência é o amor. Se tem uma coisa que o amor de Deus produz, sabe o que é? Serviço de um Deus para a humanidade, para cada ser vivo. Desde que tudo que nós conhecemos, quando começamos a ler a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, o primeiro livro, nós começamos no livro de Gênesis, e ali nós vamos então nos deparar com a criação. Nós vamos ver que o que Deus fez no início foi criar coisas que nos abençoa. Tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus. As pessoas que você está vendo são criação de Deus. Toda a matéria que você está vendo aqui foi criada por Deus. Esse espaço onde nós temos, ele tem madeira, ele tem ferro, ele tem pedra, ele tem substância, ele tem elementos que todos foram criados por Deus. Se nós conhecemos, provamos, experimentamos alguma coisa, pode ter certeza, é fruto do servir de Deus a você e a mim. Um Deus que serve, um Deus que sustenta, um Deus que faz a terra produzir há tantos anos, séculos, milênios. Sabe por quê? Porque Deus produz. Muitas vezes nós olhamos e falamos e declaramos que Deus, ele gosta de ser servido. Nós devemos servir a Deus. Nós falamos isso. Nós sempre vamos aconselhar, olha, vamos servir a Deus juntos na Igreja Batista do Bacaxeri. Vamos servir a Deus juntos no nosso pequeno grupo. Vamos servir a Deus juntos no ministério, para abençoar. Porque Deus, ele merece ser servido, e merece mesmo. Mas, querido, antes de desejar ver aquele que foi criado à imagem e semelhança dele, fazendo como ele, servindo, o prazer maior de Deus foi servir, foi construir, foi edificar, foi criar, e ele se alegra. Ninguém produz tantos elementos da adoração, senão o próprio Deus. Elementos que reconhecem a existência e a soberania de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o apóstolo João dizendo para nós que nós devemos servir uns aos outros. Ele está falando, nós devemos ser como nosso Deus, como nosso Pai. Nós devemos agir como Ele. Nós devemos perseguir a natureza, a forma desse Deus. E quando nós servimos, nós só estamos expressando aquilo que o nosso Deus fez e nos ensinou. Amados, ame, porque o nosso Deus ama. Amados, sirva, porque o nosso Deus serve. Amados, cuide um dos outros, porque o nosso Deus cuida
de uma forma extraordinária e brilhante. O amor é com certeza um dos principais temas dessa epístola. Se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, e você conhece o contexto daquele que está escrevendo sobre amar uns aos outros, você está vendo o testemunho vivo de um homem que lá atrás tinha dificuldade de amar. Aquele que foi chamado de filho de trovão, Boanerges, porque a natureza de João não era o amor. Você tem dois João. Você tem o João que se levantava pronto, com um legalismo forte. E você tem um João que se dobra. Aqui nós estamos falando de um ancião. Aqui nós estamos falando de um homem que viveu uma vida e entendeu e compreendeu e teve o seu temperamento e a sua personalidade mudada, trabalhada e restaurada por Deus. E agora ele compreendeu. Para os jovens que estão aqui, o meu conselho é: acredite na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus e viva aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você viver. Tente fazer de tudo para você não levar uma vida para poder amadurecer, crescer e servir e amar o próximo, como a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer. Tente se esforçar, se coloque diante do Deus que trabalha o coração, muda a mentalidade, abre a nossa visão, nos dá uma nova cosmovisão, para que você possa experimentar. Tudo procede de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem as marcas do Criador disponíveis na sua existência, e foi dele que você veio. Você não é fruto do acaso. Você não é você é simplesmente um plano que é maravilhoso do Criador. Ele criou você para andar em sintonia e viver como alguém que é semelhante. Sua vida não é um amontoado de coincidências, como muitos querem dizer. Você é criação. Você recebeu o sopro de vida. E você está aqui hoje porque Deus soprou. Quando nós olhamos isso, nós nos motivamos. Nosso jeito de amar. Se existe algum sentimento bom dentro de você, e eu creio que existem muitos, pode ter certeza e dizer com todas as letras: isso provém do coração de Deus. Queridos, o próprio apóstolo João, ele vai dizer aqui que esse amor de Deus por você foi tão poderoso que os céus se moveram em um novo caminho que Deus achou para restaurar a humanidade. E esse novo caminho tem nome e sobrenome, chama Jesus Cristo. O céu se mobilizou, o coração de Deus se mobilizou, para que algo novo acontecesse, para que o homem tivesse uma chance. Como igreja, nós precisamos compreender isso. Se somos igreja, se vivemos isso, se compartilhamos o amor, se experimentamos em tantas gerações, são 58 anos de história da nossa igreja. São 2000 anos de história de uma igreja direcionada pelo cristianismo. São 6000 anos de história de um homem, de homens, da humanidade, que foi criada por Deus com o desejo único de que vivessem em harmonia plena com Ele. Nós somos, sim, temos a oportunidade de sermos, dia a dia, pessoas que vivem as nossas missões. Tem 2 missões de Colombo aqui, não é? Estou certo? Isso. Nós temos lá em Colombo, a Igreja do Senhor se reunindo com um propósito: vivenciar o amor de Deus e compartilhar o amor de Deus. Fazemos isso através do pastoreio e do cuidado mútuo. Isso é algo da nossa igreja, é algo que nós acreditamos, é algo que nós tiramos da palavra de Deus, é algo que nós trabalhamos para organizar, para estruturar, capacitando pessoas, líderes. Hoje de manhã eu tive um tempo muito especial
com os supervisores da nossa juventude. Foi um tempo gostoso. Eu tomei café com os supervisores da juventude hoje de manhã, e nós tivemos um tempo falando sobre o quanto é precioso trabalhar e liderar líderes na igreja do Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos, nós declaramos que o Senhor Jesus está naquele lugar, e nós queremos compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Quando você investe na vida de alguém através de um relacionamento discipulador, você está dizendo para essa pessoa: eu tenho alguma coisa para te contar, eu tenho alguma coisa para te ensinar, eu tenho alguma coisa para testemunhar para você, eu tenho direcionamentos na palavra de Deus, e eu quero que você cresça. Isso acontece quando nós sentamos, separamos tempo na nossa agenda, para que aquela pessoa possa crescer. Querido, há 58 anos, na Igreja Batista do Bacaxiri, você pode ter certeza, são 58 anos de história, são 58 anos de milagre, são 58 anos de muitas lutas vencidas, são 58 anos onde aconteceram perdas e muitos ganhos, são 58 anos de vidas sendo restauradas, pessoas descendo as águas. Quantas pessoas passaram por essa igreja, essa porção da igreja do Senhor Jesus, que se reúne aqui no Bacaxiri e em outros endereços que temos hoje, nas nossas missões. Quantas pessoas passaram pelos nossos encontros, os nossos pequenos grupos. Há 58 anos, como igreja, nós estamos aqui pregando a mesma mensagem. Sabe uma mensagem que não envelhece? Sabe uma mensagem que não muda há 58 anos? Sabe o que se pregava? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe qual é a mensagem que nós vamos pregar daqui a 58 anos? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma igreja que conhece o seu Deus e sabe que todo amor procede do coração dele. Querido, o amor de Deus é algo tremendamente prático. Se você pensa em algo prático, se você conhece uma pessoa que é prática, é o nosso Deus. O amor dele é revelado. No passado, Deus enviou seu Filho por amor, para servir, porque servir é um atributo natural de Deus. No passado, ele enviou Jesus. No passado, ele permitiu que o filho dele fosse sangrado na cruz. No passado, Pôncio Pilatos declarou e decretou Jesus como alguém que deveria morrer. No presente, o Deus que nós servimos, ele cuida e sustenta cada um de nós, garantindo proteção e amor. Ele está atuando hoje na sua vida, na sua família, na igreja espalhada por toda a face da terra. Nós estamos reunidos aqui. Em todos os outros países, pode ter certeza, o cristianismo está lá. Em alguns, são poucos. Em outros, são muitos. A igreja do Senhor Jesus, ela não existe a menor possibilidade de ser contada. Como a Igreja Batista do Bacaxiri, nós passamos aí de 3.300, chegando a 3.400 membros. Nós não temos como contar, de fato, quantos pertencem à Igreja do Senhor Jesus, na Igreja Batista do Bacaxiri. Sabe por quê? Porque salvação é pessoal, porque é Deus quem conhece o teu coração, e Ele sabe, de fato, o que é e como, e que de forma você se entregou para Ele. Se foi somente com a sua boca, talvez Ele não tenha aceito e recebido a sua entrega. Mas se foi com o seu coração, reconhecendo os seus pecados, Ele te recebeu como filho. E você pertence à grande nação de Deus, espalhada por toda a face. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de um povo que está espalhado por todos os tempos. Nós somos uma porção da igreja, nós somos a igreja local, a igreja que se reúne aqui. Mas essa igreja está espalhada. E essa igreja, ela existe
como um todo, e ela não existe só com todos aqueles que estão hoje servindo ao Senhor, que se entregaram, alcançaram salvação através do Espírito Santo de Deus por toda a face da terra, mas ela também é constituída por todos aqueles que em toda a história da igreja colocaram a sua vida à disposição de Jesus. Aqueles que já morreram pertencem à igreja do Senhor Jesus. A igreja de todos os tempos, de todas as gerações, e todos aqueles que pelo amor derramado na cruz do Calvário, entregaram a sua vida. No presente, Ele cuida, Ele sustenta, Ele continua restaurando, Ele continua com as mãos estendidas para todo aquele que quer ter uma experiência profunda com Ele. E no futuro, o destino que Deus deseja para você é o retorno à casa do Pai. Ele falou, eu voltarei para buscar a minha igreja. O mar vai devolver os seus mortos à terra, todos vão ter esse tempo maravilhoso com Deus. Queridos, olha só como é prático o amor de um Deus que o futuro Ele já garantiu. João 14, de 1 a 6 diz que os corações de vocês não fiquem aflitos. Vocês confiam em Deus, agora confiem em mim. Jesus falou, existem muitas moradas lá onde meu Pai mora, e eu vou preparar algumas para vocês. Quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar comigo, onde eu estiver. Se fosse assim, eu lhes diria, e vocês sabem onde eu vou e como chegar até lá. Tomé vai dizer, nós não sabemos, Senhor. Não temos nem ideia de qual é o lugar para onde o Senhor vai, portanto, como podemos saber o caminho para chegar a esse lugar? Jesus então disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém chega até o Pai, a não ser por mim. Olha a dimensão do futuro, um lugar preparado para vivermos com Ele eternamente. Se tem alguém aqui que acha que merece viver eternamente na presença de Deus, se você acredita nisso, eu quero dizer para você que você está tremendamente confundido e errado. Mas o amor de Deus é tão grande que com Jesus Ele garante o futuro. E nós temos esse privilégio tão precioso de saber que o nosso futuro, o amor de Deus é prático para o passado, no presente e no futuro. A disposição de Deus é servir. Eu mesmo vou preparar o lugar para vocês. Ele não falou, igreja, eu vou dar condição de vocês preparar o lugar. Ele falou, eu vou preparar. Esse lugar eu quero preparar. Sabe, aquela visita ilustre que você vai receber, e você quer oferecer o melhor para ela? Para garantir, você fala, eu vou para a cozinha, eu vou preparar um prato bem gostoso para os meus visitantes. Eu mesmo vou buscar os missionários para estarem na minha casa. Eu quero receber os missionários no Crescer. Eu vou fazer isso, porque eu quero garantir. Foi assim que Deus fez. Ele fala, eu garanto, eu vou fazer. Eu vou preparar algo que mente nenhuma conseguiu imaginar. Olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais conseguiu ouvir o que Deus preparou para aqueles que, aleluia, você pode dizer um aleluia? Glória a Deus. O amor de Deus é incondicional, você sabe disso. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender com Deus, é também amar de forma incondicionalmente. Se tem uma coisa que nós precisamos, e como igreja, precisamos colocar a nossa vida à disposição, são de pessoas que muitas delas, não dá vontade às vezes de abençoar, humanamente falando. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, a gente fala, não, nós vamos sim abençoar, nós vamos sim servir.
nós vamos até essas pessoas, nós vamos ajudá-las. Um dos ministérios que a igreja do Bacaxiri tem desenvolvido há muitos anos é o Ministério de Presídios. A nossa sociedade diz que bandido bom é bandido, mas na nossa igreja nós dizemos, bandido bom é aquele que foi restaurado por Jesus e teve a sua vida mudada e transformada. Sabe por quê? Porque nós nunca perguntamos quais foram os crimes, ou quantos foram os crimes. Quem trabalhou e já se envolveu no ministério carcerário sabe, uma das perguntas que você não deve fazer e não te interessa é qual foi o crime que essa pessoa cometeu. Sabe por quê? Não é por ela, é por você. Para guardar o teu coração, para que você pregue a palavra para aquela pessoa, sem julgar o ato, a atitude, o tempo aonde Satanás a manteve no crime, fazendo coisas hediondas. Nós acreditamos nas pessoas, porque nós temos um Deus que é exemplo para isso, que de forma incondicional se entregou pelas nossas vidas. Há 58 anos nessa igreja, o evangelho que é pregado é esse evangelho, é o evangelho da cruz, é o evangelho da restauração, é o evangelho do perdão. Nessa igreja, nós combatemos qualquer outro evangelho que não seja o evangelho que a palavra de Deus nos declara, nos ensina e nos revela. Há muitas pessoas que têm o desejo de servir. Muitas pessoas dizem, pastor, eu quero muito servir. Pastor, quando mudar isso na minha vida, eu quero servir, eu quero me envolver. Pastor, eu ainda vou me envolver. E algumas pessoas estão nessa condição, porque estão enroladas com muitas coisas. Mas quando nós conseguimos conectar o nosso coração com Deus, quando nós conseguimos enxergar o amor de Deus, nós conseguimos ser práticos como Deus, e nós conseguimos ter atitudes como Deus é um Deus de atitude. Como Jesus foi um servo de atitude. Alguns falam, olha, eu gostaria muito de servir, de estar discipulando alguém, cuidando de pessoas, me envolvendo em ministérios que promovem a transformação de vidas, mas os meus filhos são pequenos. Eles ainda são pequenos e eles ainda me dão muito trabalho. Quem sabe depois. Bom, quando eu me aposentar, ou o meu trabalho diminuir, ou quem sabe Deus me abre uma porta para ganhar muito, trabalhar pouco lá na vida profissional. Quando isso acontecer, daí eu vou me envolver com as pessoas. Quando eu estiver mais conhecimento da Bíblia. Tem uns que dizem isso. Quando eu tiver mais conhecimento, eu vou gastar mais tempo orando, conseguir ter uma vida de oração. Quando isso acontecer, eu vou colocar minha vida à disposição de outras pessoas. Quando eu me mudar, porque eu moro longe. Bom, são muitas as desculpas. Quando minha saúde estiver melhor. Tem alguns que dizem, pastor, eu não tenho saúde. Se eu tiver saúde, queridos, um dos maiores privilégios que os pastores dessa igreja têm, e quando eu falo pastores aqui, não estou falando do colegiado, eu estou falando de todos aqueles que estão envolvidos com pessoas, que cuidam de pessoas, cada líder de pequeno grupo, cada discipulador que pastoreiam e cuidam de pessoas, é estar perto, às vezes, de pessoas na enfermidade, gente que está no leito da morte, pedindo para você orar com a pessoa do lado. Você chega para fazer uma visita, ela está numa situação muito delicada. Aí aquele irmão querido, que tem um amor no coração dele, que está ali numa situação muito delicada, ele fala, pastor, o senhor pode orar? E dá o nome da pessoa que está na cama do lado e o nome da pessoa que está na outra cama. E apresenta como se fosse um amigo íntimo. No hospital, no leito da morte, muitos pedindo para que você estenda a sua mão para abençoar a pessoa que está no leito do lado. Sabe por quê? Porque dentro daquele coração, alguma coisa brotou. E essa alguma coisa que eu estou falando se chama amor de Deus, que brota do nosso coração. Quando a minha saúde estiver melhor ou pior, eu vou proclamar. Como deixar, né, coro?
de entoar louvores àquele que nos amou tanto. O servo de Deus, ele tem a sua inspiração, sabe em quem? No próprio Deus. O amor de Deus é o que nos constrange, é o que nos motiva, é o que nos atrai. Um servo de Deus, ele é altruísta, faz seu serviço sem pensar em si mesmo. Não se coloca como prioridade da sua própria vida. Jesus disse, a palavra de Deus, os escritos de Paulo, que nós devemos nos colocar como alguém que é inferior ao outro. Isso é um ensino. Veja as pessoas como pessoas que devem receber o seu serviço. Jesus falou, eu vim para servir e não para ser servido. Nós não servimos a Deus porque Ele quer que nós sirvamos a Ele. Nós servimos a Deus porque Ele serve e nós queremos ser como Ele. E nós copiamos. E nós andamos nos passos dEle. A palavra de Deus diz lá em Marcos 8,35, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24 eu li, querido. Marcos 8,35 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai encontrar salvação. O servo de Deus é incansável, mesmo no leito da morte. Ele serve e compartilha a sua experiência de vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, versículo 9. O servo de Deus, ele não discrimina. A palavra de Deus diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Um servo de Deus cultiva a prática zelosa da boa obra. Ele tem prazer nisso, em abençoar, em colocar sua vida à disposição. Atos 20, 19 diz, fiz o meu trabalho como servo do Senhor. E olha o que ele diz, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. O que esse servo fez, e aqui é Paulo, foi servir ao Senhor, com todas as forças que ele tinha e que não tinha, com alegria no coração, mas também com lágrimas. A função do servo de Deus é servir. Tem uma frase de Abraham Lincoln que ele diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Queridos, eu queria que você pegasse o esboço. Você tem aí o esboço? Eu queria que você pegasse. Eu queria gastar um tempinho com você nesse quadrante que tem aí. Quem não tem, levanta a mão. Pastor, não peguei o boletim. Não peguei ali na entrada. Alguém vai me ajudar e você, de repente você mesmo, levanta, vai ali. Consiga. E pega um lápis também, que eu queria que você respondesse a essas perguntas. Nós estamos falando do amor incondicional de Deus. Nós estamos falando do amor prático de Deus. Nós estamos falando do amor que nos inspira de Deus. Nós estamos falando de um amor que deve sim, e eu queria que você gastasse esse tempo agora e respondesse aí, naquele quadrante. A primeira pergunta que eu coloquei lá, levanta a mão que tem um pessoal aí que está distribuindo. Levanta a sua mão aí. Fala, eu preciso aqui. Tem poucos aí que estão sem. E eu queria fechar esse nosso tempo de uma forma muito prática. Nós acreditamos nesse Deus
O nosso tema desse ano é o amor que transforma. O lema da nossa igreja, e é há 58 anos, é o amor de Deus. É um Deus que amou tanto, mais tanto, que deu seu único filho. Eu queria que você respondesse. A primeira pergunta diz: você tem servido a Deus por amor? Responda aí: sim, não, ou infelizmente nem sempre. Responda aí, vai respondendo aí. A segunda pergunta diz: você tem oferecido o seu melhor? A sua vida e seu tempo são do Senhor? É Ele quem está direcionando? Sim, não, nem sempre. Terceira pergunta: você tem valorizado os dons e talentos que Deus te deu? Talvez você responda: pastor, não sei quais são os dons e talentos. Então eu tenho que dizer uma coisa para você: talvez você não esteja em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Porque em comunhão com a igreja você vai entender. Nós temos tantos recursos para você compreender. Convivendo um pouquinho com você, andando um pouquinho com você, discipulando você. Qualquer um de nós tem condição de dizer: olha, provavelmente, e vá fazer o teste, os seus dons são nesta ou naquela área. No meu pequeno grupo, falando sobre dons, estávamos falando e as pessoas dizendo qual é o dom, e duas pessoas falaram: olha, eu não sei qual é o meu dom. Mas eram duas pessoas que estavam ali sobre a minha liderança já há algum tempo. E aí eu comecei a dizer quais eram os dons delas. Sabe por quê? Por causa do testemunho delas. Querida, você tem dom de misericórdia. Você tem interesse quando as pessoas estão passando por lutas. Você está sempre um passo da frente quando é para ajudar alguém. Você está sempre disposta a ir a algum lugar para cuidar de alguém, para levar alguma coisa. Você tem dom de misericórdia. Pode escrever aí, anota. Faz um quadro, põe na sua casa: eu tenho dom de misericórdia, para você nunca esquecer. Porque foi Deus que te deu. Se você estiver em comunhão com a igreja, se você tiver um discipulador, um pequeno grupo que te conhece, pode perguntar para eles: o que vocês acham que eu tenho de dom? E eles vão dizer. Quarta pergunta: o que tem sido prioridade para você nesses dias? As suas atividades ou o serviço a Deus? Responde aí. Tem sido prioridade para mim os meus estudos, o meu trabalho, os recursos financeiros, as coisas que têm a ver com... do que o serviço a Deus. Eu substituí a comunhão, eu substituí o pequeno grupo, eu substituí o servir, eu substituí o discipular pelo trabalho, pelo mestrado, pela pós-graduação, o doutorado, de repente você fez isso. Dá para crescer e ter todas essas coisas. E no caminho nós servimos ao Senhor e levamos pessoas a crescer. Como igreja, é esse o nosso propósito. Você tem renunciado coisas na sua vida para servir a Deus? Sim ou não? Ou não na proporção que deveria? Você tem tido sentimento de compaixão em relação àqueles que não conhecem a Jesus? Fácil você averiguar isso. Essa semana que terminou ontem, hoje está começando uma nova semana. Você compartilhou do amor de Jesus com alguém? Uma semana, 186 horas. Você não separou uns minutos para falar de algo tremendo que Deus fez na sua vida? Coloca aí. Responda aí com sinceridade. Agora eu queria dar uns minutinhos para você. Para você fazer o que a igreja faz. Você vai mostrar para a pessoa do lado as suas respostas. E vai conversar com ela um pouquinho. Sobre o que te alegra nas respostas e o que precisa ser mudado. Você pode fazer isso? Vamos fazer isso em pé? Fica de pé. Fica de pé. Olha, pode ser 2 ou 3 pessoas. Pode fazer um triozinho aí.
e compartilha. Cristão vive assim. Nós compartilhamos, nós mostramos, nós somos transparentes e nós queremos crescer. Converse aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está na internet, você tem esse esboço aí. É só clicar. E você pode responder essas perguntas também. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você, igreja. Você que respondeu essas perguntas. E que o Espírito de Deus te falou contigo. O Espírito de Deus te desafiou. Eu quero convidar você, de uma forma muito especial, a pegar o seu esboço aí. E vem aqui na frente com ele e fala: pastor, tem algumas coisas aqui que eu quero que mude na minha vida e na minha história, no meu dia a dia. Eu quero aprender. E eu quero recomeçar uma nova fase. Você pode vir aqui que eu quero orar pela sua vida? Você fala: olha, eu preciso mudar a minha rotina, o meu jeito. Eu preciso colocar vidas. Eu não quero só frequentar a Igreja Batista do Bacaxiri. Eu quero viver aquilo que se prega na Igreja Batista do Bacaxiri. Vem para cá. Eu não quero só ir aos cultos. Não. Eu quero mais que isso. Eu quero ser relevante. Eu quero que as pessoas me conheçam. Vem para cá. Vem para cá. De repente você fala: olha, pastor, o senhor está falando sobre o amor de Deus aí? O senhor falou sobre o Cristo que se entregou, o Pai que entregou o Filho na cruz do Calvário. Mas talvez eu não tenha ainda nem tido um momento com Deus, de fato colocar minha vida. Vem aqui também, vem para cá. Pode vir. Nós vamos terminar orando. Nós vamos terminar adorando a esse Deus maravilhoso. Então chega aqui com a sua folhinha aí. Traz ela. Fala: eu respondi. Isso aqui tem que melhorar. Tem que mudar. Pode vir aqui que eu quero orar por você. Sua família. Vem aqui. Isso aí, pode vir. Traga aqui a sua intenção, o seu coração, a sua confissão. Aí você fala assim: olha, eu preciso
vivenciar. Hoje de manhã o pastor Roberto falou dos 5 verbos que nós cremos. Eu preciso viver aquilo. Ontem nós tivemos um tempo precioso com os nossos jovens aqui. Eles mais uma vez entenderam. O pastor Roberto explicou bem para eles por que nós existimos como igreja. Se você não esteve no culto da manhã, você precisa assistir. Você precisa ver os testemunhos que tiveram aqui hoje, de pessoas que falam: eu acredito, eu sou IBB, eu amo essa igreja e eu quero servir ao Senhor, sim. Não sei o que você respondeu lá, mas vem para cá, porque nós vamos terminar esse culto orando, nos dedicando ao Senhor, a nossa vida. Você fala: eu sou dessa igreja, eu quero servir aqui. Se você é um visitante, você fala: pastor, eu estou passando por aqui, eu sou de outra igreja, eu sou de outro estado, eu sou de outra cidade. Eu queria dizer para você que você vai servir ao Senhor de todo o coração. Sabe por quê? Porque você vai focar no amor de Deus. E você vai tentar reproduzir tudo aquilo que Deus colocou à sua disposição. Aquele amor incondicional, aquele amor prático, aquele amor que vale a pena se inspirar nele, aquele amor sem medida. Esse é o amor de Deus. Amém?